Tem que liberar o áudio. Liberei o áudio, agora tá ok. Vamos lá então, a gente entrevista agora nesse momento Felipe Farias. Ele é publicitário, mas ele é também o presidente da Associação Reconstruir Cannabis no Rio Grande do Norte. Alô, Felipe, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Daniel, bom dia, Laíde, bom dia a todos e todas. O que significa, Felipe, ser presidente dessa associação chamada Reconstruir Cannabis? A Reconstruir Cannabis... Cannabis é a maconha. Cannabis é maconha, né? Muitas pessoas ainda não sabem a diferença. E o nome é a mesma coisa, é só o nome científico e o nome comum, cannabis e maconha. E a Reconstruir é um projeto que visa atender pacientes que precisam usar cannabis para enfermidades, né? Então, nosso projeto é entrar na justiça aqui e poder ter autorização de cultivo e produção desse fitoterápico. Então é cultivo da planta? Cultivo da planta. E do uso medicinal? E do uso exclusivo medicinal. Tem gente aqui em Natal que tem essa avaliação, que tem essa liberdade de plantar? Aqui em Natal hoje temos 4 pacientes que plantam legalmente. Em casa? Em casa. Um para Parkinson, um para depressão, outro para epilepsia e outro para câncer. Caramba, cara. O câncer eu não sabia não, esses 3 primeiros eu sabia. O câncer foi o mais recente. É o mais recente. Faz acho que 1 mês e meio mais ou menos. O Parkinson parece que tem resultados bem comprovados, né? Que diminui os tremores no corpo. Isso. E por que você entrou nessa, Felipe? Você tem alguém na família com problemas de saúde? Algum amigo? O que é que te motivou a isso? Na minha família eu tenho tias avós com Alzheimer, né? Mas começou mesmo com esse meu amigo que tem a mãe com Parkinson, que foi o primeiro habeas corpus aqui do estado, que foi também o primeiro de Parkinson do Brasil. E ele plantava há 10 anos ilegalmente para a mãe. Escondido? Escondido. Plantava escondido. Era um criminoso. Ela usava para Parkinson. Para Parkinson. E ela fazia o uso da cannabis para melhorar os tremores, não usava mais nenhum alopático. E ele sabia que eu produzia um evento chamado Fórum Delta 9, que é um evento de comunicação para informar sobre o uso da cannabis na medicina. E ele pediu minha ajuda, né? Queria poder realmente plantar sem ter medo de ser preso todo dia. Ele queria plantar de uma forma legal. Legal. E ajuda mesmo? O Parkinson ajuda Quais tanto são os resultados, assim? A parte dos tremores, ela realmente tem esse efeito positivo. A rigidez do Parkinson e principalmente os efeitos colaterais de os medicamentos alopáticos, né, que dá condição urinária, entre outros. O sono é totalmente desgastado por causa dos remédios e a cannabis ela começa a promover um resultado benéfico em todo o sistema nervoso do paciente. Entendi. Que legal, cara. Aí ele entrou em contato com você e você... Já era amigo meu, por coincidência. Sim. E falou que realmente queria tomar coragem, queria minha ajuda pra gente poder fazer isso. E nesse momento que a gente conseguiu o habeas corpus para a mãe dele, o número de pessoas que veio atrás da gente, também querendo ter o acesso, foi muito grande. Então a gente viu que era necessário abrir uma associação aqui em Natal para poder atender esses pacientes, já que no Brasil o acesso é muito difícil. O Mevatil, que é um medicamento aprovado pela Anvisa, que já vende na farmácia brasileira, que tem CBD e tem THC, que são 2 canabinoides mais importantes da planta, ele é vendido ao custo de R$2.500. Caramba, caríssimo. E dá para 1 mês e olhe lá. Dura pouco. Dura pouco. Felipe Farias, essas 4 pessoas em Natal, né, que podem plantar em casa a cannabis, a maconha, para uso medicinal, é limitado a quantos pés, a quantos quilos? Como é que funciona? Você pode plantar um alqueires, 5 metros quadrados, como é que funciona isso? Geralmente quem decide isso é o juiz da sentença. Certo. Muitas vezes o paciente já fala quantas plantas ele está plantando, mas a média no Brasil, ao todo, é cerca de 6 a 15 plantas, vai depender do paciente. 6 a 15 pés? E ele faz o quê? Ele toma chá? Faz um óleo, é um extrato. É um extrato. Como é que é? Tira a folhinha do pé e como é que faz? A folha, na verdade, é só o ícone da cannabis, ninguém usa a folha. A folha não é usada? Para ninguém. Quem quiser usar uma folha, faz um chá para dor de barriga ou de dente. A grosso modo, se for falar da cultura brasileira. Mas a cannabis, o principal é a flor. É a flor? É na flor da cannabis, que tem todos os canabinoides. E é feito um extrato via alcoólico, que você evapora o álcool e o extrato da cannabis, que fica após a evaporação, é diluído em um azeite. E o paciente toma em conta-gotas. É em gotinhas? É em gotinhas.
Cara, eu já imaginava outra coisa. Eu pensei que amassava a folha, saía um caldinho ali. Pode ser feito isso, mas são métodos diferentes, mas não da folha, e sim da flor. Entendi. Você, ouvinte que está ouvindo o programa agora, você tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, algum alô para dar a respeito sobre esse assunto, manda aqui a sua ligação 2030 0797, ou então manda um áudio, ou então manda por escrito mesmo, tá bom? Então, 2030 0797, estamos recebendo Felipe Farias, ele é publicitário e ele é presidente da Associação Reconstruir Cannabis no Rio Grande do Norte. Mais perguntas? Vamos lá? Tenho sim. Então são 2 pacientes hoje que têm a... Quatro pacientes. 4 em Natal. Em Natal. No Brasil, 52. No Brasil, 52. O que é que pode ser feito para poder mais pessoas terem acesso? Hoje vai ter audiência pública aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, dos nossos deputados estaduais. O que é que vai ser votado hoje? O que é que você está pleiteando com isso? Hoje não vai ser uma votação, vai ser realmente para poder abordar o assunto. Então é uma abordagem do assunto. Isso. Já que está em trâmite na Câmara dos Deputados e também no Senado, qual vai ser a forma de regulamentar, porque eu acho que a palavra certa que tem que ser dita é regulamentar. Regulamentação. O uso da cannabis para fins terapêuticos, isso. E o objetivo é que essa regulamentação que vai ser pleiteada atenda todas as pessoas, não só a Big Pharma, porque a Anvisa está querendo regulamentar a cannabis, porém, na minuta da Anvisa, ela contempla somente a Big Pharma, porque o que ela pede é algo realmente para milhões de investimento. Sabendo que associações, não só no Brasil, como em outros países, também fazem o mesmo trabalho, de uma forma com um investimento viável, vamos dizer assim. Então, a gente quer que o paciente tenha acesso ao medicamento de forma barata, porque R$ 2.500 é só quem pode pagar, quem tem realmente muito dinheiro. E que tenha a opção de escolher o que quer utilizar. Porque muitas pessoas hoje, muitos médicos também, defendem só o CBD isolado, que é o canabidiol, que é o mais famoso hoje. E só o canabidiol não é o suficiente para a maioria das patologias. Então, o paciente tem que saber, tem que ter o direito, a liberdade de escolher se vai utilizar CBD com THC isolado, se vai ser um fitoterápico, se vai ser um sintético. A questão que eu acho que a maior importância é a liberdade de escolha do paciente e também a liberdade de associações, empresas e o autocultivo, e como regulamentar, como pode plantar, quem vai fiscalizar, como vai ser essa fiscalização. Acho que tudo isso está envolvido e tem que ser discutido agora. Essas pessoas que plantam aqui em Natal, são 4 pessoas, elas recebem essa semente de onde? Compra de onde? Como é que é feito isso? No mundo inteiro existem bancos de semente. Sim. Eu vou dar um exemplo de um parceiro nosso, que é a Giga Medical. Então, você vai no site dessa empresa, ele vai listar para você a genética que eles trabalham. Então, por exemplo, eu sou um paciente que tem que precisar mais CBD, e eu escrevo lá CBD. Ele vai listar para mim as plantas que tem mais CBD, então eu vou importar uma genética que vai fornecer um perfil de canabinoides próximo à minha patologia. Então, eu vou plantar uma planta específica para mim. Aí essa empresa manda semente. Manda semente. Aí você planta em casa. Exato. São só essas 4 doenças, o Parkinson, câncer, Alzheimer e qual outro? E epilepsia, aqui em Natal, de cultivo. Mas a cannabis hoje serve para quais mais doenças, então? Até ano passado, a Reconstruir era uma associação criminosa, eu digo logo assim, porque a gente estava plantando ilegalmente, a gente estava medicando pacientes ilegalmente, e entramos na justiça para poder pedir autorização. Então, esse processo, ele fala, primeiro, plante ilegal, comprove a eficácia do seu plantio, do seu produto, e peça autorização para a justiça, já que na União não existe um meio administrativo de solicitar esse cultivo. Então tem que ser pela justiça. Até então, os pacientes que nós tratávamos eram autismo, epilepsia, dor crônica, enxaqueca, insônia, ansiedade, depressão, Alzheimer, Parkinson, fibromialgia e câncer. Caramba! O maior número de pacientes nossos era autismo e epilepsia. Epilepsia. Então, esses pacientes, eles tomam uma gotinha por dia, é isso? A dose, ela sempre vai variar de paciente para paciente. Tem paciente que toma uma gota 3 vezes ao dia, e tem paciente com a mesma patologia que tomava 7 gotas 3 vezes ao dia. Então, realmente vai variar de paciente para paciente. Entendi. E de patologia. Temos aqui a participação de um ouvinte ao vivo pelo 20300797. Eu vou pedir para você, Felipe Farias, colocar o fone, caso seja uma pergunta relativa a esse assunto. Alô, bom dia.
Bom dia, sobrevivente dessa terra de ninguém. Bom dia, sobrevivente dessa terra de ninguém. Grande Jorge Silva. A sua voz é conhecida já, Jorge. E rapaz. Você já é uma pessoa Bom pública. dia, daí. Você já é uma pessoa pública assim como nós, viu, velho? Vixe Maria, Ô, Jorge, você tá ouvindo o nosso programa aí, né? Tô ouvindo, meu amigo. E o Azulão do Botão rebaixou o Cruzeiro e meu Fluminense escapou dando no seu Palmeiras. Verdade, rapaz. O Palmeiras tem uma máquina na mão, mas tá rodando com fusquinha. É uma Ferrari com motor de Fusca. Reiou-se, viu, velho? Reiou-se. Mas, ô, Jorge, com relação a esse assunto aqui, você tem alguma pergunta? Tenho. Eu queria perguntar a ele aí se alguém já pediu essa autorização para plantar em casa. E falando que é para usos medicinais e não é para usos medicinais ou é para outra coisa. E usar a maconha mesmo normal. Entendi. Tipo, querer burlar a lei, né? Exatamente. Pra ficar doidão. Tá bom, então. Rapaz, eu acho que a maconha devia ser liberada, rapaz. Porque isso aí, todo mundo, há muita gente aí que a gente conhece aí que fuma maconha. Eu nunca fumei nem cigarro de palha. E eu sou doido pra chamar os caras de maconheiro. Maconheiro, vem cá, maconheiro. Esse Jorge é uma resenha, viu? Valeu, meu amigo. Um abraço. A minha pergunta aí pro rapaz é só isso aí. Tá, o nome dele é Felipe Farias. Valeu, Jorge. Um abraço. Respondendo, Felipe, vamos lá. Então, Jorge, até hoje não teve um paciente que teve essa mudança de hábito. Até porque para você ter autorização, o processo ele não é fácil, né? Então vocês têm que ter um laudo médico comprovando a patologia já. Certo. Nesse laudo médico você fala que já usou vários medicamentos, o médico assume prescreve. Ele prescreve a cannabis. O médico? Tem que prescrever a cannabis. Sem a prescrição da cannabis, isso não tem como ter acesso. Então, o meu paciente precisa usufruir do xarope da cannabis. Isso, o médico tem que prescrever do óleo da cannabis. Importado, porque hoje a Anvisa autoriza a prescrição do importado, ou do Mevatil. Entendi. Aí com esses dois documentos principais, tem os documentos pessoais do paciente, de endereço, local, tudo. Uns termos de responsabilidade do médico e do paciente em relação que aquele medicamento ainda é proscrito, tudo mais, para poder assim o juiz julgar. Isso demora quanto tempo esse processo? Faz de conta que o meu amigo Fabinho necessita disso, ele vai entrar com processo. Quanto tempo demora para ele ter autorização de adquirir? Em média? É de 1 a 3 meses, porque você está falando que é um criminoso, né? O habeas corpus, você pede um salvo-conduto, então você fala, olha, justiça, sou um criminoso, só que esse crime que eu estou cometendo é pro bem da minha família. É pro bem da minha saúde. Seja do filho, da mãe ou do próprio Mas paciente. o tempo é curto, hein, passar? É de 1 a 3 meses? O preventivo É pouco mesmo. Eu pensei que... Agora já existe uma medicação à base de maconha, de cannabis, que já é vendido normalmente em farmácia. Isso, que é o Mevatil. Ele serve pra quê? Então, eu até queria falar sobre isso. Na bula do Mevatil, ele fala que é para esclerose múltipla. Porém, o CFM fez uma resolução que em 2014 isso só pode prescrever para epilepsia de difícil controle para uso compassivo. O uso compassivo já usei tudo no meu paciente, entupi ele de droga e agora por compaixão eu vou oferecer cannabis para ele. Essa é a resolução do CFM. Só pode para a criança e adolescente. Então se você tem 19 anos e tem convulsão, para o CFM você não pode usar a cannabis. E isso não é levado em conta as evidências científicas, e que isso me preocupa. Outra coisa que tem na resolução, só pode prescrever o especialista da área. Então, se é uma convulsão, seria um neurologista. Porém, na resolução, além do neurologista, ele colocou psiquiatria. Psiquiatria não é especialista em convulsão. Entendeu? E ainda assim, o Conselho de Medicina está querendo multar quem prescreve cannabis no Brasil. Mas a Anvisa regulamentou que todos os médicos podem prescrever cannabis. Médico é médico, né? Não deveria ter uma subdivisão do que ele pode ou não prescrever. Quem deve saber é o médico. Exato. Na minha opinião, pelo menos. O telefone toca novamente, 2030-0797. Alô, bom dia. Bom dia. Quem tá falando? Meu nome é Carlos Mora. Carlos? Isso. Você fala de onde, Carlos? Eu estou ligando aqui de Neutral, Capim Macio. Capim Macio. Você tem alguma pergunta, Carlos, ao nosso convidado Felipe Farias?
E basicamente eu falei com o Felipe há uns 3 meses atrás, porque eu estava com intenção de dar algum tipo de remédio natural para o meu sogro, que ele está com demência, Alzheimer e outras coisas. E nesse momento meu sogro ainda estava até controlado, mas o que estava acontecendo é que estavam dando remédios demais, e foi tão severo o que aconteceu que ele entrou em um choque por causa de tanto remédio alopático. Então, assim, a gente teve que internar ele no hospital e tudo. Ele esteve sendo alimentado por sonda por causa de tanto remédio. E aí ainda não tinha conseguido um médico que fizesse a avaliação para que ele pudesse ser tratado com canabidiol. Aí eu já consegui, só que minha pergunta é o seguinte: desculpem o negócio que eu sou estrangeiro, às vezes eu me confundo com as palavras. Minha pergunta é a seguinte: se eu tivesse um laudo agora, ou uma receita médica, tem alguma forma de eu conseguir esse remédio aqui em Natal pelas vias legais nesse momento? Pronto, ele vai te responder, viu, Carlos? Muito obrigado pela sua participação, tá bom? Obrigado. Ok. Bom dia, Carlos. Então, o paciente hoje que tem em mãos uma prescrição da cannabis, ele, de forma legal, tem 3 caminhos. O primeiro caminho é a importação. Você vai no site do governo e tem um espaço para você pedir uma autorização para a Anvisa de importação do medicamento. Então, a Anvisa autoriza já mais de 20 marcas sendo importadas para o Brasil. Então, esse é o primeiro passo. Porém, demora a resposta dessa autorização de 1 mês a 2 meses. Para ter uma autorização. Sim. Fora ainda a burocracia de pedir, pagar e tudo mais. Sim. No Brasil, só existe uma ONG que planta legalmente, que é na Paraíba. É a Abraça Esperança. Ela é a única associação no Brasil de uma pessoa que cultiva, atende 2.500 pacientes. Caramba! Elas ainda estão recebendo novas pessoas para ser cadastradas. Porém, a fila de pacientes para esperar esses novos olhos já tem 2.000 pacientes na fila de espera. Então, para hoje, se um paciente quer hoje a cannabis para agora, não vai ter. Entendi. Que isso me preocupa. Entendi. Felipe Farias, uma outra pergunta. Qual é o preço que essa pessoa paga para comprar essa cannabis? É por grama? Como é que funciona? É uma semente? Como é que é? E o preço disso? No caso do importado para a medicação. Isso. Ele vai receber o extrato, o óleo. O óleo. Geralmente então já vem o óleo. Já vem o óleo. Um óleo de 30 ou 100 ml vai depender da marca. Certo. E esse valor ele vai poder variar entre R$1.000 a R$2.000, você contando com as taxas de importação. Então é caro. É caro, não é fácil. Não é fácil. Só para quem tem dinheiro. Caramba, de 1.000 a R$2.000 o importado. O importado. Pode ter mais ainda, vai depender da marca. Então é mais fácil esse paciente conseguir plantar mesmo em casa, porque trazer é caro. Trazer é caro. E tem também outras... tem a maconha, mas tem também a papoula, né? Papoula. Que pode ser vendido também no Brasil normalmente. Normalmente, que eu falo assim, com prescrição médica, com 2 vias, já pode. O problema é com a cannabis. Isso. A cannabis hoje está sendo esse tabu... É a planta que usa para drogas também, né? A papoula, enfim. Então tem esse tabu da maconha, né? Porque a gente cresceu, todo mundo aqui, eu creio que todo mundo cresceu ouvindo que maconha queima neurônio. Eu acho que todo mundo ouviu isso. Eu ouvi. Não queima, não? Não. Esse estudo é um estudo chamado Tulane Study. Mas se a pessoa fumar maconha, não queima neurônio. Não queima neurônio. Isso foi um estudo de 74, que foi um estudo que foi uma pseudociência, uma pesquisa que não foi replicada, então foi só para defender a guerra às drogas, feita por Nixon, certo? Então, hoje, o que se sabe realmente do THC e do CBD, que ela protege os neurônios, primeira coisa é isso, ela é neuroprotetora, e ela também ajuda a sinapse, ela cria ajuda a criar novos neurônios. O que acontece? Mas por que o perigo para o jovem? Eu acho importante também falar dos riscos. Mas eu acho os maconheiros meio doidão, meio assim, meio lesado, né? Exato. Vou explicar o porquê. Por isso que eu acho que deve queimar mesmo. Vou explicar o porquê a gente acha muito isso. Eu vi aqui, ó, tô tirando... Só vendo aqui que eu vi que é o ópio, né? A papoula vem do ópio. Fabrica o ópio, né? E o ópio é uma droga pesada. Isso. Né? Então, pode usar, inclusive aqui no Brasil, para dor. Se usa muito. Para dor, né? O Oxycontin é um que é.
Exato. Então, o que acontece? Quando a pessoa utiliza o THC ou o CBD, o disparo neuronal ele é alterado. Então, por isso que algumas pessoas, quando fazem o uso adulto, elas têm essa mudança de tempo, de localização, e as pessoas acham que queimou o neurônio, né? Tem essa ilusão. Mas, pro jovem, quem faz o uso, vamos dizer, recreativo, quem é jovem, criança, é perigoso sim, entendeu? Isso aí não tenha dúvidas, porque o cérebro está em fase de crescimento, vai fazer mal. Formação. Mas o idoso, por exemplo, que usa cannabis, é maravilhoso. Mas é engraçado, essa medicação que você falou que é liberada aqui no Brasil só pode usar até 18 anos de idade, então estaria em contrassenso. No caso é porque, uma frase mais importante que eu acho, a diferença do veneno para o remédio é a dose. Certo? Então, se uma criança que não é saudável, uma criança tendo convulsão, ela vai ter que utilizar para poder ficar bem, para não ter convulsão. Uma criança com autismo, para poder ficar mais calma, para poder ter mais foco. Então, como você estiver saudável, por que você vai tomar um Rivotril se você está bem? Não tem para quê. O Rivotril mata. Rivotril vicia, Rivotril mata. Muitas drogas matam, né? Muitas drogas matam. Né? Drogas. Paracetamol, ele lasca o fígado. Lasca. Não, se você tomar 1 litro de Novalgina, você morre. Ora, 1 litro. As gotinhas mais. Eu tô chutando, né? Não, ou então um xarope, 4, 5, xarope de tosse. Se você tomar 1 litro de xarope de tosse, você morre. Exato. Se você comer muito açúcar, você tem diabetes. Sim. Então, a questão que a gente chega aqui não é porque a planta tem aquele efeito colateral. Depende do uso dela, depende da dose dela, né? Felipe Farias, de onde vem esse óleo da cannabis? De que país que vem isso? Essa pessoa que entra no site que vem de fora? Hoje tem cerca de mais de 20 países plantando, né? Então, isso que eu ia perguntar. Mas acesso ao cultivo. Para meio medicinal. Para meio medicinal. Mas, assim, a maioria é meio medicinal. Estados Unidos é liberado? Os Estados Unidos, alguns estados são liberados para uso medicinal, outros para uso recreativo. A maioria é para uso medicinal. Então, você recebe mais esses remédios do Canadá, Estados Unidos e alguns da Europa, porque está começando agora na Europa também. Por exemplo, na Europa, o CBD, que é um dos compostos da planta, é liberado para todo mundo. Você tem energético CBD, shampoo de CBD, água com CBD, biscoito com CBD, pirulito com CBD. E o CBD não tem nenhum efeito psicotrópico. Entendi. Entendeu? Em alguns estados dos Estados Unidos, a cannabis ela é considerada suplemento alimentar. Ela não é um medicamento. Entendeu? Então, também que é uma pauta que é em relação à nossa regulamentação. Como é que vai ser o acesso aqui? Eu acho que tem um acesso com prescrição médica, para o paciente ter um cuidado, um controle com isso, né? Então, vários países estão plantando. Na África também planta, no Congo é plantado cannabis para fins medicinais. Em Israel, a universidade que é responsável pela plantação da cannabis para pesquisa e para medicamento. No Hospital de Israel, o paciente que tem câncer faz o uso fumado, indicado pelo médico, antes da quimioterapia. O doente, ele fuma? Dentro do Hospital de Israel. Eu não acho isso o uso fumado saudável, porque tem seus riscos por causa da fumaça. Isso Sim, a fumaça é prejudicial. É um fato. Pulmão e tudo. A questão é porque o efeito ser mais rápido durante a quimioterapia, alguns médicos indicam isso para ser feito sendo controlado pelo médico. Felipe Farias, você é a favor ou contra a descriminalização da maconha? Para uso, como você fala, recreativo? Olha, esse é outro tema. Sim, é totalmente diferente. Mas você é a favor ou contra? O que eu sou a favor é que ninguém pode ser preso por usar uma substância X ou Y. Não é porque uma pessoa... Se eu for agora tomar um veneno de rato e me matar, eu não vou ser preso. Se eu for encher minha cara de álcool hoje, eu não vou ser preso. Então, por que eu seria preso por causa da substância A, B, C? Então, eu acho que essa questão é uma questão mais de liberdade, né, do indivíduo. Então, não é nem em relação à substância, é em relação à liberdade das pessoas. Eu vejo dessa forma, né? Mas a quem está realmente... Meu objetivo hoje, o meu foco de vida é trazer saúde para as pessoas, trazer quem busca qualidade de vida. Estou na justiça para isso, né? Fui criminoso por um tempo, porque, como eu falei, para poder pedir autorização ao juiz, primeiro teve que cometer um crime, que era plantar ilegalmente, produzir um medicamento ilegalmente e medicar ilegalmente. Você fez isso ilegalmente? Eu fiz isso ilegalmente, ano passado. Aí o juiz, em outubro do ano passado, negou um liminar
E agora, mês passado, tivemos nossa última audiência com o juiz da Quarta Vara Federal. E até quem estava presente nessa audiência, quem entrou como amicus curiae, foi o CRM, que é totalmente contra a gente. O CRM, ele é declaradamente contra a reconstruir cannabis, que ela possa cultivar tanto para pesquisa, porque o nosso projeto visa pesquisa, uma parte é fornecida para o UFRN para pesquisa. Sim. Eles reclamam muito que não tem pesquisa no Brasil, e a gente falando, nós estamos aqui dando um apoio para a pesquisa, ajudando vocês médicos a criarem mais pesquisas, a terem embasamento científico, e estamos sendo negados. Né? Eu não entendo muito isso, porque depois quem puder procurar na internet, existe também um decálogo da maconha, feito pelo CFM, que são 10 pontos explicando por que não deve ser autorizada a cannabis no Brasil. E o primeiro ponto que o CFM bota é que não existe maconha medicinal. Isso para mim já é... Eu fico assustado, porque a Anvisa realmente registrou a cannabis como planta medicinal. Entendeu? A planta, ela tem seus efeitos, ela não é só o CBD, existe um fitocomplexo de vários canabinoides. Ela causa dependência? A dependência do uso, vamos dizer, medicamentoso, tem que ser um uso muito forte por causa da dependência. Até hoje não vi ainda nenhum caso de dependência do uso medicinal. Não chegou até mim isso. E é esse tipo de discurso assim que às vezes algumas pessoas ficam preocupadas, que foi como teve agora em Brasília. Estava em Brasília na Câmara dos Deputados, junto com a Osmaterra, e o assunto do plenário era, da comissão, era falar sobre o uso medicinal da cannabis. E ele ficava toda hora mudando assunto para o uso recreativo, do tráfico, do viciado. E não é isso que a gente está abordando hoje. É o uso medicinal. Ele fala, não, mas as pessoas usam, viram viciadas e vão para crack, vão para heroína. Mas a primeira droga, a droga que abre as portas é o álcool. É o álcool que é lícito. É lícito. E o cigarro normal. Cigarro normal. É lícito e inclusive pais fazem questão que os seus filhos de 14, 15 anos tomem um porre para dizer que é homem, né? Exatamente. Tem pai que faz isso, né? Acha lindo, acha bonito, né? Fica rindo. A pessoa chega em casa, lembra de nada. Aí, lembrei de nada. Você nem como chegar em casa. Olha que perigo. Todo mundo rindo. Verdade. Né? Então, a questão hoje é que muitas pessoas desvirtuam o tema para poder trazer para o recreativo, e a gente está aqui realmente levantando uma questão medicinal, que eu acho que deveria ser prioridade dos conselhos de medicina, estar junto com a gente para saber, Felipe, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente pode se alinhar para poder criar uma forma possível, a gente ter pesquisa, a gente fazer pesquisa, ter um cuidado com o paciente, porque quem é o principal é o paciente, né? É a vítima aqui. Tá sofrendo, realmente. Aí os matérias falam, não, mas se a família vê que precisa, usou tudo e nada funciona, que ela vá na justiça, que ela lute para isso. Não, a mãe está tendo filho convulsionar toda hora, ela não pode perder tempo em advogado, em justiça, em ir atrás de medicamentos, esperar meses. Tem uma vida em jogo, né? Uma vida em jogo, a vida não espera. Tem dinheiro para isso, né? Tem dinheiro para isso. Pública, você não vai lá e precisa agora de fazer uma petição. Não é assim tão fácil. A última pergunta, o governo custeia alguma coisa ou não tem? Custeia. Sai do bolso do paciente? O governo nem libera, homem. Na verdade, teve 3 pacientes aqui em Natal que entraram na justiça para o governo custear o importado. E tá tendo isso, tá tendo muito. Mas deu certo ou não? Deu certo. Tá vendo aí, Passaia? Então o importado, né? O importado. Entendi. Mas aí, de novo, a gente vai colocar isso nas costas do governo do Estado para pagar importado, enquanto a gente poderia produzir no Brasil esse medicamento. Sim. Entendi. É outra coisa que tem que levar em questão, que eu acho que é a questão da regulamentação do cultivo, porque ele vai gerar emprego, vai gerar estrutura para o país, vai gerar pesquisa, vai gerar ciência, né? E vai tratar de pacientes. Que é o principal, vai cuidar da vida dos pacientes. E hoje na Assembleia você aposta que vai passar? Vai ser uma discussão só, né? Hoje é discussão. Mas né? você já tem alguém algum deputado estadual que você já conversou que é a favor, que pode colocar isso em pauta, então? Os deputados que estão na comissão da cannabis medicinal na Câmara dos Deputados Federal é o Rafael Mota e a Natália Bonavides. Na verdade... Eles são a favor ou contra? São a favor. Quando eu estava lá agora, a grande maioria é a favor. Só 2 foram contra. Assim, não foram contra o medicinal, foram contra o recreativo. Sim. Mas ninguém está discutindo isso? Está discutindo isso. Para também liberar para o recreativo? Não está discutindo isso. É só medicinal. É só medicinal. É só medicinal, só que... Eles levantam um ponto que não está nem sendo levantado. Cortina de fumaça para atrapalhar o debate, deixar mais devagar e só criar ruído. Mas o assunto é medicinal.
Eu realmente não lembro. Isso eu não sei 20? informar, mas é por aí. O número é mais ou menos esse. Então vai passar tranquilo. Provavelmente a gente está prevendo que não passe nem pelo plenário, vai direto para o Senado. Entendi. Sim. E que horas que será esse encontro na Assembleia hoje? Hoje será às 2h da tarde. Às 14 horas. Daqui a pouquinho, então. Isso. Daqui a pouquinho, às 14 horas. Muito bem, muito legal a entrevista com você, Felipe Farias. Eu fiquei sabendo de coisas que eu não sabia. A gente aprende todo dia, né? Sempre. Muito obrigado, Felipe Farias, publicitário e presidente da Associação Reconstruir Cannabis RN. Eu queria só também deixar aqui nosso e-mail Sim. e nosso Instagram para quem tiver interesse também. E saber mais, né? Saber mais. E você voltará mais vezes aqui, viu? Por favor. O Instagram é Reconstruir Cannabis. Reconstruir Cannabis Isso. no Instagram. E o nosso e-mail é reconstruircannabis@gmail.com. Cannabis com 2 N's. Cannabis com 2 N's. É isso aí. Felipe, um grande abraço, sucesso, viu, cara? Muito obrigado, Daniel. É isso aí. Obrigado, Laíde. São Tchau. 10h12, a gente vai ali e volta já. Estamos apresentando o programa Agora é Show, com Daniel Leon, Alaíde Passaia e Pedro Binderli. ZYU 283.